E esse na tela é Javier Milei, o presidente da Argentina. E meus amigos, sejam bem-vindos. Javier Milei declarou o CV e o PCC como organizações terroristas. E palmas então para Milei, porque foi homem o suficiente, algo que Lula não quis fazer, Javier Milei fez, e isso está em todos os jornais. E aqui o G1 disse o seguinte: a Argentina declara CV e PCC como organizações narcoterroristas e fronteiras estão em alerta máximo. Também aqui a Revista Oeste traz essa matéria dizendo então que a Argentina classifica o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Também o Globo diz o seguinte: Comando Vermelho, ele faz uma pergunta aqui, eu vou pular essa parte porque é pago, né? E o UOL também diz por que PC e CV, essa é uma reportagem da semana passada, por que PCC e CV não são considerados grupos terroristas pelo governo Lula, ou seja, Lula arregou. Lula, será que tem interesse nessa causa? Eu não sei, mas comenta aí. Então, a verdade é que a Argentina declarou o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterroristas e as fronteiras estão em alerta máximo. E aqui a operação, como vocês viram no dia de ontem, uma mega operação, né, foi realizada lá no Rio de Janeiro e até agora 121 pessoas são consideradas mortas, incluindo 4 policiais. E diante da mega operação, o governo Javier Milei anunciou que vai reforçar os controles de segurança em pontos da fronteira entre os dois países, e o Brasil fica feio nessa história, né? A ministra da Segurança Pública afirmou lá na Argentina que os brasileiros que entrarem no país serão examinados minuciosamente, mesmo que não tenham antecedentes criminais. Esse alerta máximo significa observar com muita atenção todos os brasileiros. É brasileiro, manda revistar, manda analisar para ver se ele não tem ligação com o PCC e o CV. É isso que a Argentina vai fazer. Então, meus amigos, a Argentina entra em alerta máximo após declarar então o PCC e o CV como organizações terroristas. E ainda na terça-feira, a ministra afirmou que a Argentina reconheceu o PCC e o CV como organizações narcoterroristas por possuírem uma estrutura de poder armado. E lembrou que lá a Argentina tem mais de 40 presos ligados ao CV e ao PCC que estão isolados e monitorados por meio de um controle muito rigoroso. E está certa a ministra de Segurança da Argentina. Então, meus amigos, o que vemos aqui é a Argentina segue ao pedido, adotou então aquilo que Trump está fazendo lá em cima, né? Ele está pediu para o governo brasileiro que fizesse isso, no entanto, o Brasil não quis. Mas por quê? E aqui o UOL traz essa matéria dizendo por que Lula, né, e o seu governo não reconheceram essas organizações como terroristas. E o Lewandowski disse que o governo federal... Vamos ver aqui. Ministro não entende PCC e outras facções como grupos terroristas. Lewandowski destacou que há uma lei que estabelece o que é terrorismo e que ela não contempla as ações de criminosos de facções como o Comando Vermelho ou o PCC, que não possuem, segundo o ministro, inclinação ideológica. Será mesmo? Não sei. Lei supera, e ele fala aqui, ó: grupos terroristas são aqueles que causam perturbação social, política, têm uma inclinação ideológica, o que não acontecem com as organizações terroristas. E a respeito dessa inclinação ideológica da qual fala Lewandowski, vamos analisar um seguinte fato. Imagina que você é um candidato de direita, né? Você apoia, por exemplo, o Bolsonaro. Aí você quer subir lá na favela
lá no Morro do Alemão, lá da Penha, onde aconteceram essas operações. Imagina que você é um candidato, por exemplo, a vereador. Aí você quer, por ser de direita, você quer ajudar os mais pobres lá da favela, aos interesses da favela, as pessoas que moram ali, e você vai subir o morro. Mas você é de direita, você é apoiador do Bolsonaro. Você acha mesmo que eles vão deixar você subir? Mas imagina que você é o ministro, né, do Lula. Aí você é o ministro da área da segurança pública, ministro, né, como o Flávio Dino. Aí você quer subir ao morro, ou você quer mesmo também usar o boné do CPX lá no morro. Será que é possível? Pois é, o Flávio Dino subiu o Complexo do Alemão, teve uma reunião com alguém lá que a gente imagina quem é, né? E nenhum tiro foi disparado, não teve nenhuma objeção, chegou em paz, festejado. E o Lula foi lá e fez um comício, usou um boné do CPX. Será que o PCC e o CV, então, só com base nesse exemplo, eu não vou nem te falar, por exemplo, que pessoas que votaram no Bolsonaro foram executadas lá na favela, tá? Não vou nem falar isso porque esse vídeo ficaria muito pesado. Mas apenas por esses fatos que eu te dei a respeito dos candidatos que foram pedir voto, você acha que o PCC e o CV apoiam candidatos de esquerda ou de direita? Responda aí aqui embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. Então, esse simples argumento desmonta toda essa tese do Lewandowski. É claro que ele não vai dizer que o PCC e o CV são grupos terroristas. Se vocês se lembrarem, na última eleição, nós vimos que o presídio, os presos do presídio estavam comemorando a eleição de determinado candidato à presidência da República, e vocês sabem quem é. Então, esses grupos, com certeza, meus amigos, até pelo histórico, se vocês forem estudar a história do PCC e do CV, vocês vão ver como eles começaram, como eles surgiram, como eles se organizaram e através de qual ideologia. E não foi a de direita, tenho certeza disso, tá bom? Então, esse argumentozinho aqui está destruído, não é mesmo? Então, a Argentina declara o CV e o PCC e mais uma vez, ó, palmas pro Milei porque foi macho, algo que esse governo não é e talvez nunca será. Meus amigos, então eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!